E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Hoje eu e meu amigo de sala, o Samuel, a gente é aluno de administração da Unicamp. A gente está fazendo curso de estatística e a gente pegou dois exercícios de uma lista de exercícios que o nosso professor disponibilizou para explicar alguns conceitos básicos para vocês de o que caracteriza uma população em relação a uma amostra. E a gente vai falar também de um caso específico aí, de uma característica do desvio padrão. Para isso a gente vai ter que tocar no assunto de variância também, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar. Ó, o que você considera uma população e uma amostra? Tem uma ideia, assim, de quando o número de elementos, ou seja, o elemento pode ser uma pessoa, pode ser um prédio, pode ser jogos, pode ser qualquer coisa que você está analisando. E as pessoas costumam atribuir um número grande de elementos a ser estudado como uma população, e quando é um número pequeno, supõe que é uma amostra, mas não é exatamente assim. Depende do que a pesquisa se propôs a fazer nessa estatística. Por exemplo, pode ser um número muito grande de elementos identificados e ainda assim ser uma amostra e vice-versa. Por exemplo, aqui tem essas pessoas aí de cima que estão com a população. Apenas quatro delas foram pegas, né, para representar a amostra delas. Ou seja, o estudo se refere a todas as pessoas de cima, não só as quatro de baixo. Por isso, as quatro que representam o grupo todo é uma amostra. E não é por ser uma amostra que é necessariamente uma pesquisa mal feita, ruim, porque ela pode ser mal feita ou pode não ser mal feita. Por exemplo, se você for pegar essas quatro pessoas apenas para, vamos supor, identificar uma média de idade, vai ser ruim você só pegar quatro pessoas, porque, por exemplo, pode ter assumido que não seja um grupo específico de pessoas, por exemplo, não é uma sala de quarta série onde todas têm uma idade parecida. Pode ter crianças, idosos, adultos, enfim. Se você pegar só essas quatro pessoas para inferir uma idade a elas, uma média de idade, e você estimar a idade das outras pessoas, vai ser uma coisa mal feita, uma pesquisa mal feita. Mas, por exemplo, essas pessoas participaram de um reality show, elas ficaram 2 meses só entre elas. Aí você pega essas mesmas quatro pessoas e faz o teste de Covid, por exemplo. Se nenhuma dessas pessoas tiver o Covid, é uma, é uma previsão muito forte que você pode fazer de que as outras também não tiveram, sabe? Porque elas ficaram só entre elas, e se quatro delas não têm, provável que as outras também não tenham. Então, a população vai ser quando você analisa, você pesquisa em todos os elementos que você está atribuindo essa estatística, ou seja, você não tem que prever nenhum resultado, você tem todos os resultados na mão. E é uma amostra quando você pega menos do que todos os elementos, sabe? Então, por exemplo, tem 20 times na Série A. Você pega 19 times e faz uma média de pontos, você vai ter que inferir quantos pontos o 20º time tem, porque você não tem as informações sobre ele, sabe? Então, eu separei um exercício aqui para fixar melhor essa ideia. Ó, a questão A é para identificar se é uma população ou uma amostra. O item A, peso em quilos do peixe capturado por todos os participantes de um torneio de pesca. Ou seja, você tem informação sobre todos os participantes. Você não tem que inferir nenhum dado sobre ninguém. Então, é uma população. Na B, dívidas do cartão de crédito de 100 famílias selecionadas a partir de uma cidade. Veja que ele se refere a uma cidade e ele não pega todas as pessoas da cidade, todas as dívidas do cartão de crédito de todas as pessoas da cidade para fazer essa estatística. Ou seja, ela, a partir dessas 100 famílias, ela faz uma previsão do que o resto da cidade também tem de dívida no cartão. Então, essa é uma amostra. Na C, idade de todos os membros da família. Veja que nesse caso, é um número muito menor de elementos do que as 100 famílias antes do item B, mas ela é uma população e o do item B é uma amostra, porque essa pesquisa só está se propondo a
a analisar a idade apenas dessa família. E ela está pegando informação de todos os membros dessa família. Então, ela está pegando a população inteira. D. Quantia gasta por 200 cidadãos idosos de uma cidade grande com remédios prescritos pelo médico. Então, ele está fazendo sobre a cidade toda, pegando apenas 200 cidadãos idosos. Então, essa é uma amostra. Resultados de todos os alunos em uma turma de estatística. Como é de todos os alunos e ele só está atribuindo informações a esses alunos, é uma população. E gado possuído por 100 fazendeiros no Mato Grosso. É a quantia de gados que 100 fazendeiros têm e não o total dos fazendeiros do Mato Grosso. Então, isso é uma amostra. Agora, o Samuel vai falar um pouco de desvio padrão e para responder essa pergunta do exercício, ele vai falar um pouco sobre variância. Então, variância é a soma das diferenças quadradas entre cada elemento da lista e a média dessa lista dividido pelo número de componentes da lista. Então, por exemplo, se há 5 elementos na lista e a média é igual a 4 e temos alguns números que são diferentes de 4, pegamos a diferença entre 4 e esses números, elevamos ao quadrado e somamos e dividimos por 4. Essa medida, então, dá para ver que não pode ser negativo, porque cada diferença está sendo elevada ao quadrado e os quadrados não permitem números negativos. Então, o desvio padrão, conforme pode ser visto nesse slide, é a raiz quadrada positiva da variância, o que significa que não é possível que ele seja... Se já a variância é negativa, é impossível que o desvio padrão também seja. E é possível que os componentes da lista podem assumir valores negativos, somente que quando se eleva um número negativo ao quadrado, sempre será positivo. Então, quer dizer que não é possível que o desvio padrão nem que a variância sejam negativos.